não se conectaram, esse percentual imenso, né? Esses 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, nem todos estavam identificados com ele. Tinha, claro, a astúcia, a malandragem antipetista, o ódio antipetista, mas a grande maioria dessas pessoas que votaram em Bolsonaro votaram porque se identificaram com ele. E com o que elas se identificaram? Com aquilo que no Bolsonaro é o homem humilhado. O homem humilhado que responde à humilhação com muita raiva, mas de maneira sadomasoquista. Então, a raiva de Bolsonaro, por ele ter sido um homem humilhado, não é lançada contra Trump, nem contra as oligarquias, porque ele é um sadomasoquista. Ela é lançada contra o povo, contra as pessoas que sofrem, que aí vem o elemento sádico desse processo. Ele é masoquista com aqueles que ele considera que estão acima dele, como, aliás, todo puxa-saco, e ele é sádico com aquele que ele considera que estão abaixo dele. E isso é muito difícil de contornar, vai ser difícil da gente desmontar essa estrutura, e acho que Bolsonaro ganhou também por conta desse, digamos, do espírito dessa construção, né, dessa condição psíquica do vira-lata. Deixa só, para finalizar, queria, sobre essa questão ainda, eu acho que tem um elemento super importante, que é o elemento do mimetismo. Eu escrevi um pouco sobre isso no Delírio do Poder, eu tenho falado bastante desse assunto, porque eu acho que é uma categoria também de análise política interessante. O que é o mimetismo? Quando vocês colocam essas perguntas de vocês, várias vezes já apareceu isso de um jeito ou de outro. O viralatismo tem a ver com isso, né? O pobre de direita, por exemplo, que é a figura, né, popular, a categoria popular. Pobre de direita. Ou a mulher machista, ou o negro racista, que infelizmente são pessoas que são figuras, né, são configurações humanas que têm aparecido para nós, né, com força, em escala massiva. Por que essas pessoas agem dessa maneira, né? Assim, por que é o mesmo motivo pelo qual alguém se identifica com Bolsonaro? Aquilo que há de pior, aquilo que é meu espelho narcísico é o pior. Eu me sinto muito mal, eu sou muito pequeno, eu não sou ninguém. Logo, aparece alguém para me representar. Mas tem um outro lado mais profundo e mais grave, que é o seguinte: é uma astúcia inconsciente humana, faz parte do comportamento humano, o comportamento mimético. Nós somos animais, né, gente? Somos animais, inclusive primatas, né? Mamíferos primatas. Isso é importante. Então, como animais, ou mesmo que a gente pense só do ponto de vista do animal humano, né? O zoon do Aristóteles, zoon logikon, o animal que possui logos, animal político, zoon politikon. Bom, de qualquer maneira, somos animais. O que fazem os animais? Animais têm medo de morrer, animais tentam se proteger. E a cultura humana, como qualquer cultura animal, inclusive, encontra mecanismos de sobrevivência. E um dos mecanismos é o da camuflagem. Então, esconder-se é essencial para você poder sobreviver. Vídeo que fez o Queiroz, mas se escondeu mal, né? Foi se esconder num lugar, no último lugar que alguém ia procurar. Aliás, tentaram ser espertos, né? No último lugar onde alguém ia procurar era justamente a casa do advogado do Bolsonaro, né? De qualquer maneira, você tenta se esconder, você tenta se proteger, você tenta não aparecer. Agora, por exemplo, tem muita gente que está se escondendo com medo de ser pego, de ser atacado. Tem muita gente que, quando a gente fala assim, fulano de tal muito corajoso, dá a cara a tapa, né? Tem muita gente que não dá a cara a tapa porque tem medo, precisa se esconder. Isso faz parte, então, desse comportamento de camuflagem. Como você consegue se esconder? Se camuflando. Ora, o pobre de direita faz o quê? Ele não é rico, ele não tem como parecer rico. Muitas vezes ele compra um carrão, né, para poder parecer pelo menos que ele tem dinheiro para comprar aquele carrão e dessa maneira mandar uma mensagem para o mundo, para as pessoas ao seu redor, de que ele está podendo ser rico ou parecer rico. Agora, esse sujeito ali na sua condição precária, miserável, essa coisa que a gente vê, por exemplo, a casa da pessoa deve ser mais barata do que o carro que ela comprou. Isso existe, né? Não é só no Brasil, mas no Brasil a profusão disso é imensa, né? Aqui onde eu estou vivendo na França, por exemplo, ter carro de marca
é cafona. Aliás, ter carro é cafona, quase ninguém tem. E carro de marca, então, é um negócio ridículo, né? A pessoa é considerada brega nível horrível. Bom, mas então o cidadão, quando ele tenta imitar o rico nesse esquema de camuflagem, pega o carrão do rico, a casa do rico. Se ele não pode pegar o carrão nem a casa, ele pega pelo menos a decoração. Se ele não pode pegar a decoração da loja cara, pelo menos ele pega a decoração da loja vagabunda lá que vendeu, que fez uma imitação já daquela estética lá dos ricos. Isso é o comportamento mimético em ação. Se ele não consegue ter a casa, nem a decoração, nem o carrão, pelo menos, de repente, ele pode comprar uma roupa de marca. Mas se ele não conseguir nem isso, ele pode, pelo menos, imitar o pensamento dos ricos. Então, tem um ponto, e essa é a vitória da ideologia, o momento em que o sujeito copia a forma de pensar da classe dominante, da classe abastada, exploradora, e fala e repete como uma espécie de boneco de um grande ventríloco. E, nesse sentido, a gente pode dizer que da classe média para baixo está em vigência sempre uma política da ventriloquacidade. Lá em cima, os donos do poder definem o discurso ideológico, as ideias, e o resto, na pirâmide da sociedade, o resto é repetição. E aí o cidadão se sente incluído, se sente reconhecido, para retomar a nossa conversa de minutos atrás, se sente reconhecido, se sente amparado, se sente adulado, né? Se sente, enfim, bem, porque ele fez isso, ele se sente rico, embora ele não seja, mas ele pelo menos se sente. E aí, isso é o que a gente pode chamar de psicopoder. O poder faz um cálculo sobre o que você pensa, sobre o que você sente, e a partir daí também faz um cálculo sobre o que você faz. Mas a dimensão afetiva, emocional, psíquica, não pode ser esquecida. E o fascismo opera nisso, mexendo justamente com um afeto super importante, porque ele é teórico e prático ao mesmo tempo, que é o afeto do ódio. Se o capitalismo, em outras fases, sei lá, pega a fase keynesiana, mexia com a vaidade, mexia com a inveja, hoje mexe com o ódio. E o ódio é um operador, em termos de energia psicossocial, um operador poderosíssimo. Na hora que o Bolsonaro arma todo mundo, incita a guerra civil, ele precisa do ódio. Se as pessoas estiverem todas eróticas, curtindo a vida, felizes, indo para as festas, com uma economia feliz, ganhando dinheiro, sei lá, quem é que vai dar bola para o Bolsonaro? Aliás, quem é que vai dar bola para o neoliberalismo se tiver lido? Quem é que vai se importar, né? Se tiver lido livro, se tiver ido ao cinema, se tiver convivido com a alta cultura, se tiver, enfim, oportunidades de viajar, fazer coisas legais na vida, só se entrega ao neoliberalismo quem ou está ganhando muito dinheiro com ele e é perverso, ou quem está submetido a ele, movido pelo ódio e pelo ressentimento, e acreditando, então, nessa astúcia, porque aí vem o ponto também que eu acho importante. Nessa de imitar o rico, de se sentir o rico, você também manda, você que é preto, pobre, fudido, pensa só, um cara muito pobre, que é bolsonarista. A mensagem dele, ao se vestir, no tanto que ele consegue se vestir como Bolsonaro, né? Botar aquela roupinha da caserna, cortar aquele cabelinho da caserna, ele está mandando uma mensagem que é para o seu algoz, porque ele sabe que ele pode ser morto, já que ele é grupo-alvo, porque ele é pobre, e pobre é grupo-alvo, porque ele é preto, e preto é grupo-alvo, porque ele é mulher e é grupo-alvo. Ele sabe tudo isso, mas o que ele faz? Ele tenta jogar de maneira astuciosa com essa camuflagem, dizendo, apesar de eu ser preto, pobre, fudido, ferrado pelo capitalismo, pelas opressões de raça, de classe, de religião e tudo, eu estou aqui
sendo igual ao meu algoz. Eu sou a mariposa colada na parede. Eu consegui me camuflar. Ninguém vai me pegar. Essa é a estratégia da linguagem, meus caros. E aí, podemos lutar contra isso num contexto em que os fascistas venceram? Eu continuo achando que podemos, mas precisamos conhecer essas estruturas para poder desmontá-las. Ô, Márcia, dentro disso, então, só para fechar, o Bolsonaro representa o viralatismo e representa esse jeitinho brasileiro também por conta dessa questão de ignorarmos a pandemia. Demos um jeitinho brasileiro na pandemia? Ah, pois é, você fez essa pergunta do jeitinho, né? Digamos, aí vamos dizer, não é, talvez não seja exatamente o jeitinho, no sentido que nós conhecemos até aqui, né? Mas talvez o que tenha acontecido é um desastre, né? Um desengonço geral. Então, na hora de tentar dar um jeitinho, você quebrou tudo. Né? Então, o movimento para dar um jeitinho redundou em catástrofe. E eu acho que isso as pessoas acabaram percebendo, porque, inclusive, nos seus bolsos, no seu cotidiano, nos mortos, né, nos entes queridos que as pessoas estão perdendo, porque até os bolsonaristas têm perdido pessoas do seu circuito de amizades, do seu circuito familiar. Então, nesse sentido, esse jeitinho virou uma grande catástrofe. Ele ricocheteou por cima dele mesmo e virou um tombo, né? Virou uma falta de jeito absoluto, né? Esse jeitinho já não funciona mais. Mas acho que você tem razão no sentido de dizer que é uma gambiarra, né? É uma tremenda gambiarra política para tirar o PT, o grande golpe, né, com o Supremo com tudo, e tiraram, enfim, o PT do poder, e aí, com todo respeito, se ferraram, né? E se ferraram, e tem gente que, odiando o PT, odiando Dilma, odiando a esquerda, odiando o mundo, odiando a vida, também morreu já. Muita gente. É muito triste ver isso, porque essas pessoas não foram ajudadas nem amparadas pelo governo atual. Pessoas que votaram nesse governo foram mortas por esse governo. Esse também é um ponto a ser pensado. Dentro do contexto que você falou do homem humilhado, né, que consegue criar todo um discurso em relação a isso, me vem à cabeça o Hitler e os discípulos deles, mas ao mesmo tempo eu fico pensando numa movimentação que eu chamaria de neofascista nos Estados Unidos, né, com o Douglas Cole, aquele National Prayer Breakfast que acontece todo ano, desde os anos 50, por conta desse senso de irmandade de máfia, né, esse senso de irmandade do nazismo que ele sempre valorizou, mas que está adicionando um ingrediente a mais que é o fundamentalismo religioso, né, na extrema direita, mundo afora, assim. E aí eu me pergunto, se a fantasia do Hitler era a existência da raça ariana, né, que ele utilizava para manipular, qual que é a fantasia que a gente pode pensar na cabeça de pessoas como Trump e o Bolsonaro, né? E ainda eu fico pensando sobre a função psíquica dos meios de comunicação e da indústria cultural, né, ao fabricar estímulos para a população ficar num ciclo vicioso. E aí, que até você comenta num livro seu chamado Sociedade Fissurada, né, um ciclo vicioso de veneno, como se fosse remédio para aceitar esse tipo de discurso, né? Como que a gente pode vencer essa docilização que é causada pelo capitalismo para que essas figuras continuem voltando, né? Assim, e qual que é o papel tanto das produções culturais como, por exemplo, o futebol, né? Que é um grande que move a emoção das pessoas e ao mesmo tempo faz com que elas aceitem certas coisas. O exemplo recente, o Flamengo ter proporcionado a volta do futebol brasileiro no meio desse momento agora que é simplesmente catastrófico, né? Você coloca uma questão super fundamental. Nós precisamos, vamos dizer assim, prestar mais atenção nos meios de produção da linguagem. Então, meios de comunicação são empresas que administram um produto chamado informação. E como não há um compromisso com a verdade,
produz também por meio, nesses meios